Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 17 de maio. Por maioria, o Supremo decide que acusações de crimes comuns oferecidas contra o presidente da República devem passar por análise prévia do relator no STF antes de serem encaminhadas para a Câmara dos Deputados. Esse é um dos destaques desta edição, você vai ver também. STF invalida a lei de Mato Grosso que estabelecia condições para a cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Supremo decide que taxação de IPI sobre recipientes de água mineral é constitucional. Conselho Nacional de Justiça atualiza medidas de prevenção à Covid-19 em atividades presenciais. Por maioria, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a acusação contra o presidente da República deve ser primeiro analisada pelo relator na Corte antes de ser encaminhada para a Câmara dos Deputados. A discussão chegou ao Supremo após o governador do Maranhão, Flávio Dino, apresentar uma queixa-crime contra o presidente Jair Bolsonaro por suposta calúnia. No documento enviado ao Supremo, o governador do Maranhão, Flávio Dino, afirma que foi caluniado pelo presidente durante entrevista à Rádio Jovem Pan em 2020. Na ocasião, Bolsonaro disse que havia cancelado uma viagem ao Maranhão em outubro do ano passado, porque o governo estadual negou um pedido para que a Polícia Militar fizesse segurança da comitiva presidencial. Em decisão monocrática, o ministro Marco Aurélio afirmou que o caso deveria ser analisado diretamente pela Câmara. Para o relator, não cabe à Corte proferir juízo de admissibilidade sobre a denúncia oferecida contra o presidente da República, antes da autorização da Câmara dos Deputados. A Advocacia Geral da União pediu que o relator reconsiderasse a sua decisão, alegando que o STF deveria analisar o caso antes de enviá-lo ao Legislativo, para avaliar se ele reúne os elementos mínimos para prosseguir como ação penal ou se deve ser arquivado. O ministro Marco Aurélio encaminhou o recurso para julgamento no plenário virtual. O relator manteve o mesmo entendimento de que a queixa-crime deveria ser enviada diretamente para a Câmara dos Deputados, sem uma análise prévia do Supremo, e foi acompanhado por mais 3 integrantes da Corte. Os ministros Nunes Marques e Ricardo Lewandowski votaram para que o caso fosse arquivado. No entanto, por maioria, prevaleceu a divergência aberta pelo ministro Dias Toffoli. Ele considerou que o Supremo Tribunal Federal não pode permitir que uma ação penal manifestamente inviável prossiga pelo só fato de recebê-la no estado em que se encontra, sob pena de flagrante constrangimento ilegal ao réu. 4 ministros seguiram esse entendimento e, por maioria, o STF decidiu que acusações de crimes comuns contra o presidente da República devem passar por análise prévia do relator na Corte, antes de serem encaminhadas para a Câmara dos Deputados. Ainda em julgamento no plenário virtual, por unanimidade, o Supremo decidiu que cobrança de IPI sobre recipientes de água mineral é constitucional. Esse é o tema do comentário de hoje da consultora jurídica Karina Scholotto. Olá, boa noite. E os ministros no plenário virtual decidiram, por unanimidade, acompanhar o voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, e dar provimento a um recurso extraordinário da União, proposto contra uma decisão do TRF da 5ª Região, que considerou ilegal a reclassificação de incidência do IPI sobre garrafas e garrafões utilizados para acondicionamento de água mineral. Antes, na vigência do decreto de 96, esses produtos eram tributados à alíquota zero e com o novo decreto em 2001, com a nova reclassificação, passou a ser tributado à alíquota de 15%, ao que, aos olhos do TRF da 5ª Região, deveria ser considerado ilegal em razão da essencialidade do produto. No entanto, os ministros do Supremo, por unanimidade, decidiram que é constitucional essa tributação, diferente da alíquota zero, em razão mesmo da essencialidade desse produto. O ministro Luiz Roberto Barroso considerou que a própria Constituição determina que o IPI observe o princípio da seletividade no momento de estabelecer a sua alíquota, ou seja, ela deve levar em consideração não só a utilidade, como a necessidade do bem ao consumidor e à coletividade, podendo ser, inclusive, ter essa alíquota superior a zero. Disse ainda que o próprio poder público pode estabelecer uma alíquota superior a zero sem que ofenda
o princípio da seletividade em razão da essencialidade do bem. E, por fim, considerou ainda que, não obstante o material produzido pela empresa seja de uso exclusivo para o acondicionamento de água mineral, é preciso lembrar que a água mineral é tributada também a alíquota que varia de 0% a 40%. E tendo essa variação de alíquota na água mineral, produto essencial à vida humana, também poderia ter uma tributação diferenciada essas embalagens de uso exclusivo para o acondicionamento dessa água mineral. E ao final, em sendo um recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, os ministros fixaram a tese de que é sim constitucional a fixação do IPI com alíquota superior a 0%, sobre garrafões, garrafas e tampas plásticas, ainda que utilizados para o acondicionamento de produtos essenciais. Outras decisões do Supremo Tribunal Federal você acompanha aqui na TV Justiça. Também em julgamento virtual, o Supremo declarou a inconstitucionalidade de lei de Mato Grosso, que estabelecia procedimentos para a suspensão do direito de dirigir e a cassação da Carteira Nacional de Habilitação. A norma estadual determinava que o condutor não poderia sofrer qualquer restrição administrativa ao seu direito de dirigir enquanto não houvesse decisão definitiva que pudesse resultar na suspensão ou na cassação da CNH. Por unanimidade, a Corte seguiu o voto da relatora, ministra Rosa Weber. Para ela, a norma invadiu a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e criou regras diferentes das previstas no Código de Trânsito Brasileiro. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça delimitou o alcance de súmulas sobre ações relativas à contribuição sindical de servidores. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, durante o julgamento de um conflito de competência, aplicou o entendimento de que compete à Justiça Comum julgar as ações que envolvem contribuição sindical de servidores públicos estatutários. No caso dos seletistas, servidores ou não, essa competência permanece com a Justiça do Trabalho. A decisão, que considerou posição definitiva do Supremo Tribunal Federal, reformulou a interpretação dada ao texto da súmula 222 do STJ, a qual aponta que compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. De acordo com a nova interpretação, a súmula passa a ser aplicável apenas às demandas que envolvem servidores públicos estatutários e não toda e qualquer ação sobre contribuição sindical. Relator do conflito de competência, o ministro Mauro Campbell Marques destacou que, após a edição da súmula 222, em 1999, houve sucessivas alterações na jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF. O relator explicou que a lógica que vinha sendo seguida desde 2004 era de que, se as ações em que se discute representação sindical entre sindicatos de servidores estatutários devem ser sempre julgadas pela Justiça Trabalhista, as demandas sobre as contribuições respectivas deveriam ter o mesmo destino, já que o fato gerador é justamente a representação. Porém, o STF firmou a tese em sentido oposto e o STJ retornou para a posição jurisdicional intermediária anterior, onde as ações em que se discute a contribuição sindical de servidor público devem continuar a ser ajuizadas na Justiça Comum, no caso de estatutários, ou ir para a Justiça do Trabalho, no caso de seletistas. Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirma que fiador de contrato de locação comercial não pode ter bem de família penhorado, a não ser que tenha sido remunerado para assumir os riscos da contratação. Para o Procurador-Geral da República, o direito à moradia deve prevalecer, protegendo o bem de família do fiador no caso de locação comercial, a não ser que o contrato seja de fiança onerosa. Augusto Aras explica que o direito à moradia é um direito fundamental e está previsto na Constituição e em diversos tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. No parecer, Augusto Aras diz que o Supremo já havia fixado tese relativa à possibilidade de penhora de bem familiar de fiador em contrato de aluguel residencial. Mas, segundo o PGR, as circunstâncias não são as mesmas das discutidas no recurso extraordinário e é preciso analisar também a possibilidade nas situações de contratos comerciais. E veja a seguir, CNJ informa sobre medidas de prevenção à Covid-19, depois do intervalo.
Constituição Federal de 1988 é absolutamente fundamental para o fortalecimento do direito do trabalho no Brasil. Não só porque ela amplia significativamente o conjunto de direitos dos trabalhadores em relação ao texto constitucional anterior, de 1967, mas também porque ela trata da matéria no capítulo dos direitos sociais, no título dos direitos e garantias fundamentais, o que evidencia o zelo do legislador constituinte no tratamento desse tema. O Conselho Nacional de Justiça atualizou a forma como as atividades presenciais deverão ocorrer na sede do órgão. A modalidade de trabalho remoto deve ser preferencialmente adotada nas unidades do Conselho, havendo, contudo, possibilidade de ajustes pelos gestores de cada unidade. Nesses casos, sempre devem ser adotadas as medidas necessárias, como o distanciamento social, uso obrigatório de máscaras, aferição de temperatura no ingresso à sede. Somente áreas consideradas imprescindíveis, como serviços de protocolo, segurança patrimonial, brigadistas e manutenção predial, exercerão atividades de forma presencial. O atendimento presencial ao público externo permanecerá temporariamente suspenso, mas os gabinetes dos conselheiros poderão fixar regras próprias ao atendimento presencial do público externo, inclusive de partes em processos que tramitam no Conselho. Também ficam suspensos todos os eventos, cursos e reuniões presenciais até 30 de junho. Essas atividades deverão ser realizadas exclusivamente de modo remoto e sem que haja a presença de colaboradores do CNJ. A exceção a essa regra são as sessões plenárias do órgão e eventos excepcionalmente autorizados pela presidência. O Superior Tribunal Militar confirmou a condenação de um civil que foi flagrado fumando maconha dentro de uma unidade militar em Guaratinguetá, interior de São Paulo. A Corte do Superior Tribunal Militar confirmou a condenação de um civil que levou entorpecentes para dentro de uma unidade militar. Ele foi flagrado usando a droga. O crime aconteceu em Guaratinguetá, interior do estado de São Paulo. O civil foi julgado monocraticamente pela primeira instância da JMU em São Paulo, após denúncia feita pelo Ministério Público Militar, em janeiro do ano passado. O civil estava em uma escola da aeronáutica para a formatura de seu sobrinho e foi preso em flagrante por ter acendido um cigarro de maconha em seu veículo, no momento da saída. Ele foi denunciado com base no artigo 290 do Código Penal Militar, que prevê reclusão de até 5 anos para quem tem posse, trafica ou faz uso de entorpecente dentro de administração militar. A Defensoria Pública da União requereu a absolvição do réu e solicitou uma pena mais branda, embasada na Lei de Tóxicos, a 11.343 de 2006, que em seu artigo 28 prevê medidas punitivas educativas, como a prestação de serviços à comunidade e não restritivas de liberdade. O caso chegou no Superior Tribunal Militar. O relator do caso, o ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, não acatou o pedido de defesa. A súmula número 14 do nosso tribunal, de não aplicabilidade da lei antidrogas. Lembrando que são inúmeras as decisões do Supremo Tribunal Federal de turmas ou monocraticamente, reafirmando a não aplicação da Lei 11.343 de 2006, a Lei Antidrogas à Justiça Militar. Assim, o réu foi condenado pela aplicação do artigo 290 do CPM e cumprirá a pena de 1 ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto com benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de recorrer em liberdade. Um processo fraudulento de uma advogada contra a empresa do marido teve a sentença rescindida. O julgamento desse caso ocorreu na seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. A advogada, esposa do dono da empresa Centrão Montagens Imóveis, ajuizou a reclamação trabalhista na 23ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ela se passou por auxiliar de escritório para conseguir condenação na justiça e responsabilizar subsidiariamente a Via Varejo, que havia rescindido o contrato com a empresa da família. No processo, a Centrão foi condenada a pagar a indenização de R$50 mil e a Via Varejo responsabilizada a assumir o pagamento caso a prestadora de serviço não cumprisse a decisão.
Mas o Ministério Público do Trabalho apresentou ação rescisória para desconstituir a sentença. O MPT constatou que, depois do rompimento de contratos pela Via Varejo, foram ajuizadas diversas ações trabalhistas por pessoas que não eram empregadas da prestadora de serviço. O pedido do MPT foi julgado procedente pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais. A advogada, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na seção 2 de dissídios individuais, ministro Agra Belmonte, entendeu que ficou evidenciada a tentativa de fraude. O relator lembrou ainda que, a partir das notificações expedidas pelo Ministério Público para anulação da sentença, diversas pessoas desistiram dos processos. Parentes da então reclamante do sócio da empresa prestadora de serviços, curiosamente desistiram ou requereram o arquivamento de suas ações trabalhistas ajuizadas contra a Centrão em Via Varejo. Tendo em vista que para a configuração da colusão é suficiente a existência de indícios que levam o julgador ao convencimento de que as partes se uniram para fraudar direitos de terceiros, entende-se por configurada a hipótese de rescindibilidade descrita pelo artigo 483.3 do CPC de 73, tal como reconhecido na decisão recorrida. Por unanimidade, os ministros da SDI 2 entenderam que ficou comprovada a união das partes para fraudar o processo. Dessa forma, a sentença original foi rescindida. Vem aí a 10ª edição do Prêmio Amaerge Patrícia Cioli de Direitos Humanos. A Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro vai abrir no dia 31 de maio as inscrições. O concurso tem o objetivo de disseminar e homenagear ações pelos direitos humanos e cidadania por meio do fortalecimento do diálogo entre o judiciário e a sociedade. São 4 categorias: trabalhos acadêmicos, práticas humanísticas, trabalhos dos magistrados e reportagens jornalísticas, com o tema Direitos Humanos e Cidadania. Os 3 primeiros colocados de cada categoria receberão prêmios em dinheiro, exceto os vencedores de trabalhos dos magistrados, que ganharão troféus. E os trabalhos deverão ser inscritos pelo site amaerge.org.br/prêmio. E no próximo bloco, no Dia Mundial da Internet, conheça mais sobre o projeto do CNJ Justiça 4.0. Voltamos já. Hoje, muitos têm falado sobre privacidade, especialmente após a edição da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Mas a privacidade é um direito fundamental do indivíduo e essencial para a construção da sua personalidade. E assim, já o é tratado tanto pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, como pela nossa Constituição, em seu artigo 5º, inciso 10. Hoje é o Dia Mundial da Internet ou Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação. E essa imensa rede de computadores, que já faz parte da vida de todo mundo, também se mostra cada dia mais presente na prestação jurisdicional. É aí que entra o programa Justiça 4.0, um conjunto de projetos que devem aprimorar as ferramentas tecnológicas do judiciário e oferecer um atendimento ainda mais qualificado ao cidadão. A pandemia mostrou que não se vive mais sem internet. Trabalho, reuniões, estudos, consultas, interação, enfim, praticamente tudo agora passa pela internet. E o judiciário entrou com força na era digital. Os tribunais se adaptaram rapidamente ao trabalho em home office, sem prejuízos às suas atribuições. E nessa transformação digital chegou o programa Justiça 4.0, quarto eixo prioritário da gestão do presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Fux, e consiste no incentivo ao acesso à justiça digital a partir da visão de um judiciário integrado à era tecnológica, em que os fóruns deixam de ser espaços físicos para se tornarem serviços prestados online. O programa Justiça 4.0 apoia o Conselho Nacional de Justiça na efetivação do juízo 100% digital, do balcão virtual e do núcleo de justiça 4.0, que são resoluções impositivas do Conselho Nacional de Justiça, mas também na realização da plataforma digital do Poder Judiciário, na sanitização da base de dados do Poder Judiciário, DataJude, e na elaboração de diversos novos produtos, como o Codex,
que visa extrair dados do DataJude e criar metodologia para a implementação da inteligência artificial através dos sinapses. No início do mês foram lançados os 2 primeiros núcleos do programa Justiça 4.0 do país. Foi no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, na Seção Judiciária do Rio de Janeiro e na Seção Judiciária do Espírito Santo. Eles permitem que a pessoa busque a solução de um litígio sem precisar se deslocar até um fórum. Nos núcleos de Justiça 4.0, os processos tramitam por meio do juízo 100% digital, onde toda a movimentação do processo nessas novas unidades judiciárias ocorre pela internet. No lançamento desses primeiros núcleos, o presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Fux, destacou que eles levam mais eficiência à prestação jurisdicional. O Judiciário 4.0, que utiliza todo o potencial que a tecnologia pode fornecer para a redução significativa de custo e aumento de eficiência e da celeridade na prestação jurisdicional para toda a sociedade, está se tornando uma realidade mais rápida do que nós imaginávamos, exatamente por iniciativas como essas do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O abuso sexual em crianças e adolescentes deixa marcas para a vida toda. Por isso, os pais devem estar atentos aos sinais que podem ser um alerta. A reportagem é de Vitor Cabral. Crianças e adolescentes deveriam se preocupar apenas em brincar, estudar, receber carinho, mas, infelizmente, muitos acabam sendo vítimas da violência sexual. Por isso é importante ficar atento aos sinais que seus filhos, parentes ou até mesmo os alunos e os amigos da turma possam dar. E que nem sempre eles vão conseguir falar que estão sendo vítimas desse tipo de crime. E é por meio dos sinais que eles vão pedir socorro. Dentre esses sinais, são alterações de comportamento, de humor, na forma da criança se relacionar. Por exemplo, como se trata de violência sexual, a criança pode manifestar alguma infecção sexualmente transmissível, alguma marca nas roupas íntimas, algum tipo de hematoma, mas também ela pode se mostrar mais arredia, mais silenciosa, com alterações, por exemplo, na forma dela se alimentar, na forma dela dormir. Em Mato Grosso, em 2020, foram registrados 1.847 boletins de ocorrência relacionados ao abuso e violência sexual contra menores de 18 anos. O maior registro é o de estupro de vulnerável, até 14 anos, seguido de estupro e assédio sexual, números que preocupam as autoridades. A campanha de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes não é brincadeira, é crime, é uma ação do Judiciário de Mato Grosso e da Secretaria Estadual de Educação. O Poder Judiciário, através do juiz da Vara da Infância, faz o acompanhamento de toda e qualquer denúncia que chega aqui, através do Conselho Tutelar, através de denúncias, através do Disque 100 e assim por diante. Enfim, precisamos tomar muito cuidado com nossas crianças. Precisamos cuidar para que elas sejam acolhidas, protegidas. Esse é o nosso papel. Morreu hoje, aos 68 anos, o diretor de TV aqui da TV Justiça, Jorge Damasceno. Ele foi mais uma vítima da Covid-19. Nos últimos anos, Jorge Damasceno ajudou a colocar no ar o Jornal da Justiça, primeira edição. Jorge Damasceno estava na TV Justiça desde a fundação da emissora. Ele também trabalhou na Rede Globo e na TV Brasil. Sempre educado, gentil e discreto, era admirado e respeitado pelos colegas. Damasceno foi internado há pouco mais de um mês por complicações provocadas pela Covid-19. Nesta segunda-feira, não resistiu. Ele deixou 3 filhos e 4 netos. O Jorge era uma pessoa extremamente esforçada, dedicada, uma pessoa realmente que amava a TV Justiça. Era muito generoso, muito parceiro, uma pessoa muito fácil de trabalhar, um super companheiro. Vai fazer muita falta como amigo, como professor. Era uma pessoa que no dia a dia sempre tinha muito, mas muito mesmo, a nos ensinar. A experiência que tem passado para nós como homem e como diretor de TV. Fica aqui
a minha tristeza, fica o meu lamento. Eu perdi um grande amigo, né? Como todos nós da TV perdemos. E que Deus guarde ele no bom lugar. Um bom amigo, um grande profissional. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.